Fala, galerinha linda do meu canal. Tudo bem com vocês? Aqui, titia Jéssica Matheus na área. Não seja Maria vai com as outras. Arrume-se comigo, porque eu vou te contar uma história. Vou começar com a minha água micelar e um algodãozinho, limpando meu rostinho. Como vocês podem observar, aqui tá faltando cílio. Olha que legal, olha que bacana. Mas eu vou fazer a manutenção logo. Vou colocar aqui. Acabei de tomar banho. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, corre lá pra ver. Acabei de postar um vídeo praticamente sobre aplicação de lace em 5 minutos, tá? Então, eu acabei de lavar o rosto, então nem deve ter tanta sujeira assim, eu espero. Já coloquei aqui um pouquinho de lápis aqui, só pra colocar as pontas aqui, porque eu estou de rena. Então, foi bem pouquinho que eu passei. Mas passei porque eu gosto de passar lápis na sobrancelha. Eu sempre passo esse lápis da Vivai. De um lado ele é preto, de outro lado ele é marrom. Esse lápis eu tenho ele na minha loja. Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha online. Sempre coloco aqui um pouquinho aqui na ponta. Calma que ele não tá tão apontado. Olha. Coloco aqui na ponta um pouquinho. Eu tô de rena, mas mesmo assim eu tô passando. Porque já fez uma semana. E eu preciso refazer essa rena. Então, eu gosto dela um pouquinho mais preenchidinha. Por isso que eu venho com lápis. E aqui nessa pontinha também eu sempre... Olha lá. Eu gosto da minha sobrancelha bem preenchida. Esse negocinho aqui, tinha uma outra parte aqui, eu perdi faz muito tempo, é uma escovinha. Que vinha antigamente com uma canetinha de você fazer a sobrancelha. Então, ele ficou a escovinha aqui. E eu comecei a usar só a escovinha pra fazer esse processo, que é onde eu venho aqui e organizo todos os fiozinhos que eu acabei de passar o lápis. Enquanto isso, também dá uma esfumada aqui na ponta, né? Bem legal pra não ficar a marcação do lápis. Quando eu estou de lace preta, eu me arrisco a passar um pouquinho de lápis preto na sobrancelha, pra deixar mais parecidinho um pouquinho com o tom do cabelo que eu estiver usando. É, minha filha, sim, nós gostamos de usar lace. Inclusive, para de passar vontade, vou deixar também aqui nesse vídeo o link dessa lace, caso você queira adquirir. Vamos começar então no tema do vídeo. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada em relação sei lá, a maquiagens. Eu sempre fiz da forma que eu gosto de fazer. E eu nem sou de passar tanta maquiagem assim. Mas o básico do básico que eu acho, que eu gosto, que eu não abro mão, é sobre pele, que seria a base, um pó e um gloss. Sempre gosto muito disso. Ultimamente tenho colocado um pouquinho de blush. Mas enfim, com as minhas técnicas ao longo dos anos, eu fui achando aí o melhor tom pra mim, né? Tá óbvio que eu sou uma morena clara. Alguns pontos do meu rosto aqui tem uma olheirazinha, tem uma manchinha. Então, eu ao longo do tempo fui adquirindo uma forma pessoal de fazer a minha pele do jeito que eu gosto. E eu sempre fui muito fechada em relação a amizades. E às vezes as pessoas falavam coisas e eu falava, não, pera, não vou fazer assim só porque tal pessoa tá falando. Eu sempre fui uma pessoa de fazer as coisas conforme eu queria fazer. Então eu sempre fui nisso, peraí, se a minha ideia é fazer isso, eu vou fazer isso, independente do que as pessoas pensem. Então eu já tinha em mente o que eu queria. Eu saí e eu estava com mais uma amiga, uma conhecida. Uma colega, vamos dizer assim. Não é amiga, mas é colega. E eu saí com ela. E lá eu falei, quero comprar tal base. As bases que eu usava antigamente eram aquelas famosas da Tracta, que saiu de linha. Sinto muita saudade, inclusive. Queria muito achar, mas não acha mais, saiu de linha. Então, depois disso, eu comecei a usar a base da Adversa. Só que esse tom eu comprei, ele tava de promoção e tá muito escuro, né? Pro tom da minha pele, não daria. Depois fui na internet e comprei essa base, que é a base da Mia Make, base antioxidante. Aqui até fala que ela tem rosa mosqueta, ácido hialurônico e tal. Então, assim, seria um tomzinho que eu passaria aqui mais aqui nessa área, aqui nessa região, né? E eu gosto sempre de fazer o corretivo com base. Eu gosto de usar uma base mais clara para corretivo. Então, eu não uso corretivo, eu uso bases escuras aqui,
uso bases mais claras aqui, faço os pontos de iluminação conforme eu gosto de fazer. Beleza, saí pra comprar minha base. E aí a fulana de tal que tava comigo falou: compra essa é o seu tom. Eu sempre fui de bater o pé e falar: não, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu acho que eu tenho que fazer. Mas nesse dia em específico, a criatura insistiu tanto que eu acabei realmente comprando a base do tom que ela disse que era o meu tom. E eu falei pra ela algumas vezes: não, essa base tá escura, eu já tenho bases escuras na minha casa, que são essas duas, que já estavam ficando escuras pra mim. Eu saí no intuito de comprar uma base clara. Então, eu lá com essa criatura, querendo comprar uma base mais clara pra fazer aí as misturas com essas aqui mais escuras que eu já tenho, eu caí na bobagem de ir na base, no tom que a criatura tava falando. Eu ainda desci um tom, ainda fui um pouquinho no que eu achava que era o melhor pra mim. Comprei essa base aqui de quase R$ 80 da Oceane. Não estou aqui criticando, falando que a base é horrível, mas eu, Jéssica, sempre usei bases de alta cobertura. Tenho manchas no rosto, já tenho um pouquinho de linha de expressão, então assim, a idade vai chegando, a gente vai adaptando o que a gente acha que é o melhor pra nós. Então, eu comprei essa base nesse tom. E eu ainda queria uma base um pouquinho mais clara. Lembra que eu falei que eu gosto de bases mais claras para fazer o corretivo? Ou seja, comprei essa base. Quase R$ 80. Então, eu achei o tom dela bem bonito. Não achei feio. Inclusive, ela tá um tom assim bem parecido, inclusive, com o tom da minha pele, né? Se eu for usar, olha lá. Tá vendo? Some, inclusive, ó. Some, tampa um pouquinho as manchinhas e tudo mais. Só que, como eu disse, eu queria pra essa região. Fui lá, comprei quase R$ 80, base da Oceane. Base bonita, base boa, a qualidade é boa. Mas pra tampar todas as minhas manchas conforme eu queria que tampasse, eu precisaria de algumas camadas, né? Ela é uma base mais fluida, ela é uma base bem macia, para você passar na pele, você sente que ela é uma base macia, que ela é uma base que dá para construir outras camadas nela. É uma base que não deixa aquela oleosidade absurda, que você consegue colocar ela no rosto e se sentir bem. Até aí tudo bem. Olha lá, é uma cobertura de base razoavelmente boa, né? Só que, como eu disse, eu queria uma base um pouco mais forte para tampar as minhas manchas, para tampar a minha olheira e colocar aqui abaixo. Beleza, comprei a base e tá aqui a minha base de R$ 80 da Oceane. Eu não conhecia essa marca ainda. Eu já vi algumas pessoas falando bem dela e, enfim, tá aqui os R$ 80. Sendo que eu pago tipo 30 no máximo dessa marca aqui. Ela é alta cobertura, é o que eu gosto, só que essa aqui tá escura, eu queria uma mais clara. Pois bem, agora achei essa aqui da Ruby. Ela é bem mais clara para o que eu quero, inclusive, que é o quê? Passar aqui. Ela tem um aplicadorzinho. Ela tem um aplicadorzinho aqui. O certo seria tirar ela e colocar no pump, né? Que é esse negocinho aqui. Mas, enfim, eu gosto de passar com um aplicadorzinho. Aí eu venho e coloco aqui como se fosse um corretivo. Ou seja, a parte mais clara. Observem que é a parte mais clara. Eu sempre faço essa misturinha, eu gosto assim. É uma coisa que eu faço há anos. E depois, no final, eu passo um pó. Eu passo blush depois aqui. Então, sempre dá certo, tá vendo? Que casa bem com o que eu preciso, com o que eu quero. Pra tampar minhas olheiras, pra tampar manchinhas aqui, ó, no nariz. Então, por favor, quando você for fazer alguma coisa na sua vida e alguém falar pra você fazer ao contrário, se você não quiser fazer aquilo, não faça. Às vezes a pessoa fica insistindo com você, sabe? Eu vejo pessoas que têm cartão de crédito, por exemplo. Aí a outra pessoa vai lá e pede o cartão de crédito emprestado e a pessoa não quer emprestar, ela sabe que ela não tem nem condições de pagar nem as contas dela direito se aquela pessoa não pagar a conta depois. E aí ela fica lá naquele emblema, não sabe falar não. E aí nesse dia eu simplesmente não soube falar não. Ah lá, eu casei as duas bases, uma junto com a outra, pra fazer um negócio aqui, um paranauê. Agora eu vou usar esse triozinho que eu comprei, também na promoção, se eu não me engano. Eu vou usar esse do meio aqui, ó, que é o marronzinho. Agora eu venho construindo os meus contornos, que é o que eu geralmente faço. Deveria estar com um negocinho
proibir um pouco esse cabelo de vir, mas tá bom. É isso. Não tô me sentindo tão mal também com o cabelo descendo aqui não, tá ótimo. Não tá me atrapalhando tanto. Eu gosto de passar um pouquinho aqui no nariz, porque eu acho que dá uma saúde também, ó, tá vendo? Ele é um marronzinho. Só nisso aqui, você já vê que a base, que tava muito branca, já some um pouco. E outra, minha pele oxida. Oxida muito. Depois que eu faço a minha maquiagem, depois de algum tempo... Depois que eu passo a minha maquiagem, depois de algum tempo, ela oxida. Ela vai mudando. A minha pele, ela vai mudando de cor totalmente. Reparem que já tá mudando, ó. Tava bem mais esbranquiçado. Eu não sei se é oleosidade. E agora eu vou usar o pozinho solto da Fenza. Gosto de passar aqui nessa região. Justamente por causa da oleosidade que habita no meu ser. Que sai pelos meus poros todas as vezes que eu faço uma bendita de uma maquiagem. Tá? Durante o dia, eu vou trabalhar, por exemplo, durante o dia eu tenho que, em algum momento, ir lá e retocar o meu pó. A minha maquiagem hoje em dia, eu trabalho numa loja, que depois eu vou gravar vídeo sobre isso também. Por quê? Porque eu tô muito feliz, porque Deus que me pôs lá e alguma coisa aconteceu no céu. E, enfim, tô lá na loja onde que eu amo muito, sabe? Agora eu volto aqui, ó. Eu volto ainda depois do pó e reforço aqui. Ele serve como blush. Se eu quiser, eu posso pegar esse tom mais escuro aqui também, mas eu não quero. Quero fazer ele mais marronzinho, como eu disse. Eu quero só dar um grauzinho aqui. Vou voltar aqui, ó, naqueles que eu já tinha feito. Porque antes eu tinha feito antes de passar o pó. E agora que eu passei o pó, acho que na minha concepção tudo muda, entendeu? Tudo muda. Essa lace é maravilhosa, eu consigo pentear ela com os dedos, olha isso. Eu tô numa vibe muito de coisas beges, de coisas nudes ultimamente. Tô gostando bastante. Isso daqui que eu comprei essa semana também. Isso aqui é uma paleta de sombras da Melu, tá? E é muito fofinho. Tem uns desenhos aqui na ponta. Aqui vem aquela escovinha que vem lá naquele outro negocinho, ó. Se você quiser vir aqui, ó, dar mais organizada aqui na sobrancelha, pode também. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um contorno na minha boca com esse pincelzinho aqui, ó, chanfrado. Vou fazer com esse mais escurinho, porque eu já gosto disso. Como eu já fiz a minha boca... Aliás, como eu já fiz a minha sobrancelha... Olha lá, o pincel chanfrado, ele passa exatamente onde eu quero que passe. Esse vídeo poderia ser um arrume-se comigo pra levar minha filha no curso, mas tá chovendo. Tá vendo? Esse tomzinho aqui, ó, em volta da minha boca, esse marronzinho, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Vou agora fazer o batom. O batom, eu não uso batom. Não gosto de batom muito forte, não gosto de coisa muito forte na minha boca. Então, eu sempre passo isso aqui, que é o batomzinho da vovó, aquele laranja. O de primeiro lugar, que eu mais amo na vida, é o verde. Mas esse laranjinha aqui, eu nem preciso abrir ele, tá cheio, ó. Tem na minha loja também. Mas eu nem preciso abrir muito ele. Eu passo só um pouquinho. Uma passadinha já deixa rosa, tá vendo? E aí eu espalho nos dois lábios. Comprei essa semana também um gloss Ruby Rose Radiance Kiss. Espera, calma, é assim. Radiante Kiss, ou seja, lábios radiantes. Tá vendo? Ele é bem um tom de... Do que seria esse tom? Nem sei, um cobre, talvez? Tem esse aplicadorzinho, tá novinho, nem tirei o plástico ainda. Ó, nossa! Esse é o brilhinho que eu gosto. Isso é o que eu gosto. Tá faltando uma unha aqui, porque eu comprei essas unhas da Shein. São oncinha, mais os detalhezinhos, ó. Só que assim, essa unha não quer sair de mim nunca. E essa aqui eu tirei na base do ódio. Mas essa seria a minha maquiagem. Como eu disse, ultimamente eu tenho
ficado com a pele muito oleosa. Então, eu tô fazendo uso disso aqui, que é um fixador para make-up. Aqui tá falando que é da Aspa, fixador de maquiagem. Eu apenas dou uma sacudida assim. E passo. Ele tem um cheirinho bem gostoso, parece um perfuminho que você passa depois da maquiagem. Então é isso, pessoal. O objetivo desse vídeo, então, foi falar sobre a gente não ser Maria vai com as outras. Então, quando alguém virar pra você e falar, vamos fazer tal coisa, se você não quiser fazer, não faça, tá? Vai pelas suas vontades, vai pelo que você quer fazer, vai pelo que você sente que você deve fazer. Nunca faça pelos outros, só pelos outros. Se você não quiser fazer, não faça, entendeu? Não tem necessidade, ninguém vai te obrigar a fazer nada e você não é obrigado a fazer nada. Se você quer comprar a base amarela, você vai comprar a base amarela. Se você quer comprar ela mais clara, compre ela mais clara, porque só você sabe as misturas que você vai fazer em casa. Ninguém tem que te obrigar a nada. Se você quer usar um cabelo louro, e alguém chegar pra você e falar, ai, usa o ruivo, porque eu acho que é... Não, você vai usar o louro, porque você tá se sentindo melhor assim. Se você quiser usar uma roupa monocromática marrom, não use preta, porque o fulano falou que você fica melhor com preto. Porque quem que vai pagar o boleto é você depois. Quem vai usar a roupa vai ser você. Se você for casar com alguém, case com alguém que Deus estiver falando no seu coração que é a pessoa certa. Não vai pela cabeça dos outros. Não seja Maria vai com as outras. Porque na vida a gente tem que saber ter atitude. Claro que isso aí foi um exemplo bobo, mas como eu sempre fui uma mulher de muita atitude e agora eu me vi nessa situação de comprar uma coisa porque alguém falou que eu deveria comprar, depois eu fiquei alguns dias me frustrando e pensando, mas eu comprei a base por causa de outra pessoa. Tá vendo? Esse é o meu tom de pele. Eu sou morena clara. Não adianta eu querer passar uma base muito escura porque vai manchar minha pele. Não adianta eu querer passar uma base muito clara porque eu vou ficar branca. Tem que ser um negócio meio termo. Tem que ser mais ou menos parecido com o tom, né? E depois também tem questão de calor, tem questão de como eu me sinto, se eu me sinto bem, se eu me sinto mal. Então tudo isso tem a ver. Então, por favor, não seja Maria vai com as outras. Não vá pela cabeça dos outros, tá bom? Tenha a sua atitude própria. Não mudou minha vida, depois eu tenho dinheiro pra comprar outras 3 bases se eu quiser, no tom que eu quiser. Tanto é que eu já comprei outras bases mais claras e vou continuar comprando. É igual os meus cabelos. Muitas pessoas chegam e falam, mas você já trocou de cabelo de novo. Troquei. Olha só que legal. Troquei de cabelo. Olha, esse cabelo é lindo, tô gostando, tô amando, tô me sentindo bela, tô me sentindo bem. O dia que eu não quiser mais usar esse cabelo, eu vou usar outro cabelo. E ninguém tem nada a ver com isso, porque ninguém paga os meus boletos. Tá bom, queridos? Um beijo. A Titi ama vocês. Fui!